Seja bem-vindo ao workshop Micropigmentador de Valor. Eu sou Marcelo Alves, dono do Centro Estético Marcelo Alves e idealizador do método Profissão Micropigmentador. Nessa semana eu vou te mostrar como aprimorar sua técnica, lotar sua agenda e faturar alto com a micropigmentação. Sendo você um micropigmentador experiente ou que esteja começando nessa área e tem apenas o curso básico. Você vai ver como é possível fazer fios finos e delicados. E não apenas isso. Você vai ver como deixar de ser refém das regrinhas de colorimetria e conseguir escolher o pigmento certo para sua cliente, não importa a cor da pele ou dos pelos dela. Eu vou te mostrar como eu aprendi a faturar alto com a micropigmentação e como você também pode fazer isso. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas olha a história do Alex, que é um dos meus alunos. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alex Júnior e hoje eu vou contar um pouco do que o método Profissão Micropigmentador mudou na minha vida. Bem, eu venho de uma empresa onde eu era estoquista e ganhava um salário bem mediano. Decidi fazer o curso de micropigmentação básico, logo em seguida já fui apresentado ao método criado pelo Marcelo Alves e isso deu um impulsionamento muito grande na minha carreira dentro da micropigmentação, onde eu apenas um mês e meio aplicando o método, eu tive o triplo do faturamento que eu tinha na outra empresa. E é basicamente isso, galera. É uma coisa que hoje eu consigo marcar no mínimo uma cliente por dia, uma nova cliente por dia. Coisas que no começo eu conseguia marcar uma nova cliente por semana. Então hoje eu marco uma por dia ou até mais. E isso tem dado um impulsionamento muito grande na minha carreira. E hoje eu estou alcançando uns objetivos maiores, tenho mais tempo para minha família e consigo evoluir cada vez mais na profissão. O Alex fez o curso básico de micropigmentação e com 30 dias aplicando as técnicas que ele aprendeu no método, ele já está conseguindo agendar pelo menos uma nova cliente todos os dias. Hoje, no primeiro mês como micropigmentador, já está faturando 3 vezes o que ganhava no antigo emprego. Mas antes de te mostrar como chegar nesses resultados, deixa eu te contar a minha história. Há 6 anos atrás, eu estava começando a faculdade de engenharia civil. E minha mãe um dia chegou em casa com as sobrancelhas extremamente escuras, marcadas e muito tortas. No início ela até que gostou, mas com o tempo acho que a ficha foi caindo e ela foi ficando cada vez mais chateada, porque ela percebeu que além das sobrancelhas estarem bem tortas, estavam muito pesadas para o rosto dela. Foi aí que minha mãe, que é cabeleireira, teve a ideia de me dar um curso de micropigmentação. Ela via aquilo como uma grande oportunidade e sabia que o que estava no rosto dela não era o que ela procurava. No início eu fiquei com bastante receio, porque eu não queria entregar aquele tipo de resultado para os outros. Eu estava vendo o quanto aquilo estava afetando a autoestima dela. Só que ela me falou: meu filho, existe um método mais delicado, chamado fio a fio. E foi aí que eu resolvi aceitar a ideia. Como ela tinha muita certeza que aquilo ia ser algo grande no futuro, eu fiz o curso, mas no curso mesmo eu já coloquei na cabeça: eu quero entregar algo natural. E eu comecei a atender, porém logo encontrei uma dificuldade muito grande em conseguir novos clientes. Eu atendia as indicações da minha mãe, mas cada vez eu estava atendendo menos. E nesse mesmo período eu me casei e a responsabilidade e a necessidade de conseguir novos clientes só aumentava. Eu lembro que eu e minha esposa tínhamos que almoçar nessa época no restaurante comunitário aqui em Brasília, a gente chama de R$1. E a situação estava tão feia que a gente ainda tinha que trazer a janta para economizar. E eu já não sabia mais o que fazer, porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava com novos cursos, achando que isso ia me trazer mais clientes. Só que isso não me gerava nenhum resultado. Eu cheguei a entregar panfletos na rua, mas eu percebi que aquele não era o caminho, porque eu continuava na mesma. E eu comecei a pesquisar por meios de como eu poderia divulgar melhor o meu trabalho. E comecei a investir nas mídias sociais. E foi aí que uma grande porta se abriu e eu aprendi como conquistar novos clientes todo santo dia. E não só isso, com mais clientes eu consegui fazer curso com os melhores profissionais do Brasil e do mundo. E com isso eu melhorei muito a minha técnica. Com minha técnica melhor, eu pude cobrar bem mais por procedimento. Com o tempo, alguns profissionais começaram a me procurar. E eu comecei a dar cursos presenciais e ensinar o passo a passo do que eu fazia para chegar nesses resultados que eu tenho hoje. Foi nessa hora que eu descobri: eu tenho um método. Então eu decidi que era hora de levar isso para outros profissionais da micropigmentação. Mas antes de te explicar como chegar nesses resultados, eu quero te mostrar os erros que a maioria dos micropigmentadores
estão cometendo e por isso não conseguem viver da micropigmentação. Ou pior, estão apenas sobrevivendo sem perspectiva de crescimento. O primeiro grande erro, ele é extremamente contraintuitivo. Você não vai conseguir novos clientes apenas melhorando a sua técnica ou fazendo vários cursos. Se nessa aula você entender apenas isso, você tem a possibilidade de poupar milhares de reais em cursos. E como eu sei disso? Porque foi esse o caminho que eu peguei alguns anos atrás. Por muito tempo eu fiz vários cursos, até em áreas fora da micropigmentação, para tentar agregar serviços, como permanente dos cílios, alongamento, só que eu continuava com dificuldade em conseguir clientes. Pelo contrário, eu comecei a fazer várias coisas e não era especialista em nada. E na hora que eu chegava para apresentar o meu trabalho, isso dificultava ainda mais na hora de conseguir a cliente. Um trabalho melhor, sim, deixava minhas clientes mais felizes, elas me indicavam mais. Porém, para eu bater a meta de trabalhar todo dia, fazer no mínimo 24 atendimentos por mês, era impossível dessa forma ou pelo menos muito demorado. Fora que eu não tinha o menor controle do quanto cada cliente que eu atendia me indicar. Outra coisa que eu percebi é que depois de fazer um curso, se eu não colocasse o que eu aprendi em prática, eu não absorvia praticamente nada. Ou seja, para você se tornar um micropigmentador melhor, você precisa fazer novos procedimentos. E a cada procedimento ter o conhecimento correto para saber onde está errando e onde precisa melhorar. Seria a mesma coisa que você tentar aprender a nadar apenas vendo os outros nadarem e nunca entrar na piscina. Uma técnica melhor te dá a possibilidade de cobrar mais pelo seu procedimento. Mas infelizmente apenas isso não é suficiente para encher a sua agenda. O segundo grande erro é não saber atrair novos clientes. Nosso trabalho como micropigmentador tem uma particularidade muito grande, porque diferente, por exemplo, da cabeleireira ou da manicure, que quando conseguem uma cliente, elas levam essa cliente para a vida, nós micropigmentadores, após conseguir uma cliente, se nós fizermos um trabalho de excelência, ela só vai voltar daqui a um ano para retoque. E isso gera uma necessidade de conseguir novas clientes todo dia. E eu entendi isso alguns anos atrás. Eu usei algumas estratégias para conseguir clientes que a maioria dos profissionais tentam. E você já pode até ter tentado também. E se você já fez alguma dessas coisas, você deve ter percebido que ela simplesmente não funciona. Eu distribuí panfletos e cartões de visita na rua, mas isso não me gerou resultado. Eu tentei fazer parcerias com outros salões de beleza, só que as donas dos salões ficavam com medo de me indicar as clientes, porque elas achavam que iam perder. Até que eu cheguei nas mídias sociais e, novamente, por não saber como fazer da forma correta, eu perdi bastante dinheiro com campanhas de marketing erradas e parcerias mal sucedidas. Por último, já no desespero, eu mandei fazer uma faixa de promoção para pôr no salão da minha mãe, dando descontos absurdos. Até que eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, eu ia pagar para trabalhar, porque o meu lucro estava ficando todo no desconto. O terceiro grande erro é você não saber vender o seu trabalho. E quando eu falo sobre vender, eu não estou falando sobre aquela visão que a maioria das pessoas tem sobre o vendedor. Aquele cara que enche o saco e fica tentando empurrar as coisas na gente. Eu estou falando sobre saber apresentar o seu trabalho para a cliente e mostrar para ela que naquele momento a melhor decisão que ela pode tomar é fazer a micropigmentação com você. Nosso trabalho é visual. O antes e o depois é uma das coisas que mais vendem. E por não entender isso, eu não dava atenção para essa parte extremamente importante do processo. Por muito tempo eu tirava fotos com a qualidade horrível e sem saber apresentava essas fotos para as minhas clientes. E eu não entendia que de certa forma eu estava despromovendo o meu trabalho. E quando a cliente agendava uma avaliação, eu fazia um contorno e pedia para ela imaginar como seria o resultado final da Fiofil. E trabalhando dessa forma, eu não dava clareza para a cliente de como seria o resultado final no rosto dela. E depois de cometer todos esses erros, eu ainda achava ruim quando a cliente dava algum tipo de desculpinha de Marcelo, eu volto depois ou estou sem dinheiro hoje. É por não saber vender que a maioria das pessoas acreditam que o mercado sempre está em crise e que as clientes não têm dinheiro. E isso faz você entrar na guerra dos preços, o que só prejudica ainda mais a situação. E é nessa hora que eu recebo várias mensagens de pessoas falando: Marcelo, eu cometo todos esses erros. E eu sei que você não tem culpa, porque ninguém tinha te mostrado o caminho certo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para revelar na quarta-feira, às 9 horas, o meu segredo para atrair e fechar novas clientes, que resultou
em mais de 3.000 atendimentos no período de 4 anos. E não apenas isso, esse método possibilitou, nesse mesmo período, eu aumentar o valor do meu procedimento em 4 vezes. E hoje eu consigo faturar mais trabalhando menos horas, o que me deu a possibilidade de fazer uma das coisas que eu mais amo, que é viajar e passar tempo com a minha família. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que achou dessa aula e me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, aqui embaixo tem os links. Um grande abraço e até a próxima aula.